uma avaliação prévia para vocês, algumas pessoas me perguntaram com relação ao número de colmeias que você precisa ter para ser cadastrado, algumas perguntas que estavam ali estavam relacionadas ao cadastro, na verdade, com o meio ambiente, tanto ao federal, como à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente da Secretaria do Estado de São Paulo. Então, o cadastro da Secretaria da Agricultura, ele não se comunica com o cadastro do meio ambiente, são dois cadastros separados, tá? As exigências são que sejam cadastrados nos dois sistemas, tanto no meio ambiente como na agricultura. E o cadastro na agricultura, ele é obrigatório desde uma colmeia até quantas colmeias vocês tiverem. Porque, na verdade, o que é importante? O importante, por exemplo, quando você vai comprar uma colmeia, você já deve ter o seu cadastro e essa colmeia deve vir para você com uma guia de trânsito, que é o famoso GTA. Então, quando você compra uma colmeia com GTA, nessa guia de trânsito, você vai ter a origem da sua colmeia e o destino, que é a propriedade de vocês. Isso faz com que a gente consiga rastrear, eventualmente, alguma doença. É bastante importante a gente saber desse trânsito de colmeias, porque vocês podem tanto, de repente, vocês terem alguma doença, vender para uma outra pessoa, e aí, quando chegar lá, causa uma mortalidade. Aí a gente precisa saber onde está a origem dessa doença. Aí a gente volta para quem vendeu. Ou vice-versa, se a pessoa que vendeu apresenta uma doença, a gente tem que rastrear para quem ela vendeu, para que a gente possa identificar para onde se alastrou essa doença. Essa é uma das principais questões aí da emissão de GTA. E uma das coisas que é bastante importante é vocês incluírem aqui, então, a latitude e a longitude do seu endereço, tá? Então, o seu endereço lá é rua, sei lá, Paulo II, número 42. Se vocês entrarem nesses programas no Google Maps, por exemplo, ele vai te dar a localização lá de latitude e longitude do seu endereço. Tá? Então, isso é bastante importante. Acho que para quem fez o cadastro no GFAL, para quem já tem o cadastro lá no sistema GFAL do meio ambiente, também é exigido, né, a localização das colmeias. Então, isso hoje, nada a gente faz se não tiver a localização. Então, outras informações que a gente precisa. Se a sua atividade, se você é um produtor independente ou um produtor associado ou cooperado, se a sua criação é comercial ou não, se você tem casa de mel, não se aplica no caso de abelha, né, de abelha nativa, isso é para apis. Se você comercializa o mel, o pólen, a cera ou outras coisas. Se você compartilha o material, na verdade, que você utiliza com outros apicultores, e se você faz migração de colmeias. Hoje em dia vem crescendo muito o incentivo à utilização, né, das abelhas como polinizadores, tanto as abelhas nativas como apis. Então, isso para a gente é bastante importante. Se vocês fizerem migração, eventualmente, vocês têm que colocar aqui para quais municípios vocês fazem migração. E ainda vai ter um item lá, que quem é o responsável pela essa informação? Quem está preenchendo esse cadastro? Né? Então, você está preenchendo o cadastro para o seu pai, ou você está preenchendo um cadastro pelo seu amigo, você vai lá e vai colocar quem é que está informando essas, né, o que está escrito aqui. Então, meu nome é fulano de tal, documento de identidade e assinatura de quem está informando tudo que foi escrito aí na parte de cima do formulário. Ainda tem uma folha complementar esse cadastro. Se você possui uma propriedade grande e você tem os apiários ou meliponários localizados em vários pontos dessa propriedade, então você vai colocar aqui quantas colmeias, então, estão no ponto A, tantas estão no ponto B, tantas estão no ponto C, e você vai listando aí todos os georreferenciamentos dessas colmeias. Isso é bastante comum quando você tem grandes propriedades, né? Por exemplo, a gente está falando de polinização. Se você tiver uma propriedade grande com várias localizações, você vai colocar aí várias localizações das suas colmeias.
Então, ainda tem um formulário que chama Formulário de Ativação do GEDAV. Esse formulário é um compromisso do produtor, você, né, com relação à ativação do seu cadastro no GEDAV. Você foi lá e fez um pré-cadastro. Aí você vai preencher essa ficha, tá? Pode ser preenchida tanto no computador como preenchida à mão. E aqui consta aquelas informações que eu dei para vocês. Então, nesse formulário, consta que vocês têm que apresentar o documento de identificação com foto, um cadastro de pessoa física e um comprovante de endereço. Tá? Então, aqui você está assinando que você sabe que você precisa enviar esses documentos. E aí você vai requerer a ativação do seu acesso no GEDAV. E é importante vocês saberem que essa senha é pessoal, né, intransferível, e que tudo que acontecer no sistema pela sua senha, você é responsável por isso que tem que assinar esse formulário. A gente tem um modelo que é um termo de autorização de uso de propriedade. Por que a gente fez esse modelo? Porque, como eu falei para vocês, às vezes algumas pessoas colocam as caixas em propriedades que não são delas, mas elas não têm um contrato de arrendamento, elas não têm nenhum contrato formalizado, a pessoa não quer ir no cartório fazer um contrato. Então, o que você faz? Você tem que ter pelo menos um termo de autorização de uso dessa propriedade. Então, o proprietário do local, isso aqui foi um modelo que nós fizemos, tá? Não precisa ser exatamente dessa forma. E se tiver um contrato de locação ou de qualquer outro tipo, você tem aí, substitui esse termo de autorização. Então, nesse termo, você tem todas as informações do proprietário do local, autorizando que as colmeias pertencentes a você, então tem lá todas as suas informações, que elas estejam instaladas na propriedade tal. Então, isso é um termo dizendo que eu, proprietário da terra, autorizo você, proprietário das colmeias, a estarem com as caixas nesse local. É isso, tá? Aí o produtor assina, o proprietário assina. E hoje, com a questão de pandemia, ao invés do reconhecimento de firma, o que a gente tem pedido é que vocês mandem a cópia dos documentos, a cópia do documento do proprietário para a gente conferir a assinatura que vem aqui, porque a cópia do documento de vocês já vai estar junto conosco no cadastro, né? Então, é isso. Então, quais são os documentos que vocês têm que entregar, né, na defesa? Aí, o entregar, hoje, se resume a mandar por e-mail, tá? Porque praticamente nenhum escritório está em atendimento presencial, principalmente porque o recomendado é que esses atendimentos mais administrativos, né, que não sejam atendimento de caso de doença, um atendimento de mortalidade, ele seja feito de forma em teletrabalho. Então, vocês vão ter que encaminhar para a gente por e-mail a ficha de cadastro, que foi aquela que eu mandei, o requerimento de ativação do GEDAV, preenchido e assinado, o documento oficial com foto, um comprovante de endereço e um comprovante de posse ou permissão de uso da propriedade. Então, se for uma área rural, pode ser o CCIR, a escritura, um contrato de ocupação, ou de permissão, ou essa autorização de uso da propriedade, tá? Então, hoje não precisa estar com firma reconhecida. Se vocês mandarem a cópia do documento para que a gente faça a conferência da assinatura que está ali, não precisa de firma reconhecida. Funciona como se nós estivéssemos fazendo o reconhecimento dessa assinatura. Mas a assinatura tem que ser igual, né? Não adianta você assinar abreviado no formulário e me mandar um documento que está escrito o nome inteiro, tá? Tem que ser, a assinatura tem que ser semelhante. Paula, eu não sei se você quer interromper aqui para tirar dúvida ou prefere tirar dúvida no final, que agora a gente vai entrar na parte das doenças, aí para falar da doença. Eu acho que eu não consigo ver deixa eu ver o chat aqui, então, peraí. Tá. Então, eu vou fazer assim, eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês, aproveitar a apresentação aqui, porque logo em seguida eu vou falar de uma questão que é bastante importante aí que está acontecendo nos meliponários.
Estão perguntando se eu vou disponibilizar o arquivo, eu posso disponibilizar. No caso de casa de aluguel, se você tem o contrato de aluguel, a gente vai cadastrar você como... no proprietário lá vai ter um item que encaixa você como aluguel, tá? Na propriedade. Se você tem um contrato, nesse contrato, ele já vem as informações do proprietário. Então, você manda a cópia do contrato que a gente insere as informações do proprietário. O GEDAV é de âmbito estadual. Todos os estados têm, sim, uma forma de cadastro. Então, a defesa agropecuária, no caso da defesa de São Paulo, ela chama Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e ela é do estado de São Paulo, a gente chama de CDA. Cada estado tem o seu órgão de defesa agropecuária. Se você tiver em qualquer outro estado, se você digitar lá, Defesa Agropecuária de Minas Gerais, vai entrar o órgão de Minas Gerais. Defesa Agropecuária do Mato Grosso do Sul, vai aparecer lá qual é o órgão de defesa agropecuária do Mato Grosso do Sul, tá? Então, cada estado tem o seu órgão de defesa, e você tem que fazer o cadastro, independente de qual lugar você está, você tem que fazer o cadastro na região que você tem as suas abelhas. Se você tem abelha aqui, você tem abelha no Mato Grosso do Sul, você tem que fazer o cadastro aqui e no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, você vai identificar a propriedade lá, e em São Paulo, você vai identificar a propriedade que você tem aqui. É assim que funciona. Então, no caso de mudança de objetivo do meliponário, na verdade, isso é uma questão que não é da defesa agropecuária. Para mim, não importa qual é o seu objetivo do meliponário. Para mim, não importa se você tem ele como lazer, se você tem ele para educação, se você tem ele para fazer polinização, não importa. O importa é que você tem que ter o meliponário cadastrado no GEDAV. Isso vai mudar na hora que você for emitir o GTA. Então, se você for emitir o GTA para transportar, para você fazer uma polinização, no GTA você vai ter alguns itens e lá vai estar escrito polinização. Se você for fazer um GTA para fazer uma atividade educativa, lá vai estar escrito atividade educativa. Tá? Então, o que muda é na hora de você emitir o GTA. O cadastro do GEDAV não muda, ele é um só. Ele não muda independente do seu objetivo. Como incluir espécies ao sistema no futuro? Então, Jorge, na verdade, o GEDAV, ele não inclui espécie, nesse momento, o formato que a gente tem, ele não inclui as espécies no sistema, por isso a gente tem o formulário, tá? Porque as espécies vão estar no formulário. Dentro do sistema, dentro do programa, a gente não tem como incluir as espécies. E também não entra o saldo de abelhas que você tem, de colmeias, no GEDAV hoje. Ele só entra nesse formulário. Ele vai ter um outro item lá dentro do sistema, onde a gente vai cadastrar separado, que vai estar o número de caixas que vocês têm. E aí, quando vocês tiverem um aumento ou uma perda, vocês comunicam o escritório para fazer a atualização. Tá? Esse é o formato que tem o GEDAV hoje. Após esse cadastro, caso entre uma nova espécie... Então, de novo, estão perguntando coisas que não são do cadastro da defesa agropecuária. O Marcos está perguntando aqui, após esse cadastro, caso entre uma nova espécie no meliponário, pode ser recusada tal espécie? Vai passar por uma nova análise? Então, assim, é para ficar claro que a defesa agropecuária não controla as espécies que vocês têm ou não têm no sistema. A gente faz isso nesse formulário que vocês preencheram. O sistema não fala. Quando você for emitir o GTA no sistema GEDAV, no formato que ele tem hoje, você vai ter que colocar lá no campo observação qual é a espécie que você está transportando, tá? Ela não vai sair automaticamente. Na verdade, existe aí uma pretensão de se melhorar o sistema, de se incluir essas espécies, mas isso não vai ser a curto prazo.
O que a gente conseguiu, que entrou em vigor esse mês, é que vocês consigam já emitir o próprio GTA. Então, hoje, vocês não precisam mais solicitar que o escritório emita o GTA das colmeias de vocês para vocês transitarem. Hoje, vocês mesmos conseguem entrar no sistema e emitir o GTA. Tá? Então, não precisa mais encaminhar toda a documentação para o escritório, esperar que a gente emita o documento para que faça esse transporte. Hoje já pode ser feito por vocês isso. Já foi uma funcionalidade que a gente conseguiu facilitar. Então, a Paula está perguntando se é possível obter isenção da taxa de emissão do GTA, em que circunstâncias isso é possível. A gente do órgão oficial não tem gestão sobre isso, sobre o valor que é cobrado da GTA e nem a isenção. Para que vocês tenham, né, para que o setor tenha isenção na emissão de GTA, isso tem que ser pleiteado junto ao governador. Isso tem que ser pleiteado junto ao secretário. Então, a categoria de vocês, então, a cadeia de vocês, a cadeia produtiva da apicultura e da meliponicultura tem que se organizar e solicitar isso para o secretário, para que ele solicite para o governador a isenção dessa taxa, tá? Nós do escritório não temos como isentar isso, porque isso é regulado pela Fazenda, não é regulado pela Secretaria da Agricultura. Para realizar a migração, como fica a questão da GTA? O local de migração tem que se cadastrar como meliponário para receber as colônias? Sim. Então, é assim, o local que vai receber as colônias, a propriedade que vai receber as colônias, ela tem que ser cadastrada. A partir do momento que essa propriedade está cadastrada, então, essa obrigação não é do apicultor ou do meliponicultor. Essa obrigação é do proprietário lá da fazenda que você vai fazer a polinização. Então, ele cadastra a propriedade. Aí ele vai dizer que você tem autorização para ter essas abelhas lá, para colocar essas abelhas lá. Aí a gente inclui vocês dentro da propriedade e faz o GTA de um local para o outro. Tá? É assim que a gente faz. Você inclui lá um item, né, que se chama atividade produtiva. Você inclui atividade produtiva na verdade, não é nem meliponário, é rebanho abelha, como eu falei para vocês. Dentro da propriedade, a gente cria uma atividade produtiva rebanho abelha e o GTA vai ser feito da propriedade de vocês para aquela propriedade que já estava previamente cadastrada. É assim que funciona. Então, o cadastro apresentado hoje substitui o SIGAM em cima? Não. Como eu já disse, são dois cadastros diferentes. Um cadastro é da Secretaria da Agricultura e outro cadastro da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tá? Tudo que está relacionado ao meio ambiente tem que ter dois cadastros. Um exemplo para vocês são os criadores de pássaros, que também são regulados pelo meio ambiente. Então, criadores de curió, de trinca-ferro, eles também têm cadastro nos dois lugares. Eles têm cadastro na Secretaria da Agricultura e eles têm cadastro no meio ambiente. São dois cadastros paralelos, eles não se conversam, e a Secretaria da Agricultura não faz a regulação, por exemplo, de que espécie vocês podem ter. Isso está regulado lá na orientação da Secretaria do Meio Ambiente. Então, eles é que regulam que espécie pode ter, aonde pode ter. Tá? A única coisa que a gente faz é quando a gente for emitir o GTA, se o GTA for para fora do estado, a gente tem que consultar a lista de espécies que são do estado para onde ela vai, para saber se você pode mandar essa espécie nativa para outro local. É a única coisa que a gente faz da defesa, tá? Hoje a gente não tem nem a obrigatoriedade, para a emissão do GTA, ainda não tem a obrigatoriedade da autorização do IBAMA, do meio ambiente. Isso você precisa para fazer autorização para o outro estado, porque você não pode mandar abelha para outro estado se você não tiver autorização do meio ambiente. Né? Então, aí sim está tudo vinculado. Você me traz a autorização que o meio ambiente autorizou você mandar para lá, e a gente inclui isso no GTA. É dessa forma que funciona.
Ó, Cavalcante está perguntando se não precisa informar isca. Não, no GDAV você não precisa informar isca. Se você ainda não tem a colmeia, se você só tem as iscas instaladas, você ainda não precisa fazer cadastro no GDAV. A partir do momento que você já tem aquela colmeia, aí sim você vai fazer cadastro no GDAV. E se você vai adquirir uma colmeia, aí você tem que ter o cadastro e solicitar a emissão do GTA. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida a importância da emissão do GTA, tá? Para fazer uma movimentação temporária de um mês, manejo comum de divisão ou movimento de colmeia dentro do próprio meliponário, tem que cadastrar esse lugar? Não, se você está dentro do próprio meliponário, não precisa, né? Também não precisa exagerar, na verdade. Isso é quando você vai mudar de propriedade, tá? Porque quando você vai mudar de propriedade, o que pode acontecer? Você pode levar doenças de um lugar para o outro, ou trazer doenças de lá para cá. Então, é por isso a importância de você fazer o GTA. Porque caso isso aconteça, a gente consiga rastrear de onde veio a doença, tá? Para onde que está acontecendo isso. Acho que foram todas, né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, se eu não esclareci. Isso, Jorge, é exatamente isso. Vocês desculpem que na tela deve estar aparecendo aí eu de lado, é que eu estou olhando na outra tela, tá? A autorização para instalação de ninhos isca é competência do GFAL, sim. O GFAL, assim, não é que é GFAL ou CIMA. O GFAL é um sistema que pertence ao CIMA. CIMA é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tá? É como o GEDAV dentro da CDA. A CDA é a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, tá? Então, o GEDAV é o sistema, a coordenadoria que gerencia o sistema. No caso do GFAL, o GFAL é o sistema, o CIMA é a secretaria que gerencia o sistema, é isso. Tá? Então, peraí, que eu vou ter que parar de compartilhar. Eu já devia ter parado de compartilhar, né? Porque eu vou ter que. Você quer que a gente faça já, é isso, né? Porque aí já entra no outro tema. Tá, ok. Tem mais alguém? Alguém mais está com alguma dúvida? Ou está tudo certo? Eu consigo esclarecer? Jataí não se divide, mas com facilidade se captura em isca. Dessa forma, não será possível comercializar. Na verdade, volto a dizer para vocês, a gente da defesa não vai regular esse tipo de coisa. Se você capturou, você está lá, você tem 3, 4 caixas de Jataí. Você tem o seu cadastro GDAV. Se você continuar capturando e aumentar o número de caixas, o que você deve fazer é periodicamente comunicar à defesa que eu tinha 3, hoje eu tenho 30, aumentou bastante esse número, né? Aí vocês vão me falar, mas por que eu tenho que comunicar isso? Para que eu tenho que comunicar isso aí para a defesa? Na verdade, esses números que a gente tem, eles servem de base para o Estado. Então, hoje, quando eu passo um relatório semestral para o Ministério da Agricultura, dizendo quantos apicultores a gente tem, quantos meliponicultores, quantas colmeias. Então, isso te dá um retrato da cadeia produtiva. Então, por isso que deve ser atualizado dessa forma, porque isso vai mostrar se a cadeia produtiva paulista é grande ou é pequena, tem muita caixa, pouca caixa, como que está acontecendo, tá? Então, por isso é importante a atualização. Acho que é isso, né, Paula? Vamos mudar, então, de...
Ô, Paula, por favor, você pode mandar o link de novo? Obrigada.